Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 8 de julho de 2019. Estamos com Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 2, Despenseiros dos Mistérios de Deus. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 11, Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Ó Senhor Jesus, vamos aproveitar muito mais a palavra, se a gente exercitar o Espírito, invocando o nome do Senhor, para que Ele nos dê Espírito, de sabedoria e de revelação, para a gente poder compreender aquilo que Ele quer transmitir para cada um de nós de maneira específica. Importante sempre diante da palavra, a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, ouvir Ele falando conosco, aquilo que é a nossa necessidade. Ó Senhor Jesus, que o Senhor Jesus Ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 16. Senhor Jesus. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ó Senhor Jesus. Agora capítulo 3, versículo 21 e 22. Senhor Jesus. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. Senhor Jesus. Capítulo 4, versículo 1 ao 3 e o 14 e o 15. Senhor Jesus. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tão pouco julgo a mim mesmo. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Senhor Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Senhor Jesus. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11 e 12. Senhor Jesus. Sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, a maneira adequada de lidar com problemas na igreja. Ó Senhor Jesus, na mensagem desta semana, que tem como título Cristo, nosso Cordeiro Pascal, abordaremos o 5º capítulo da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Veremos que 1. A falta de sensibilidade ao pecado da parte dos irmãos dessa igreja estava na raiz de vários problemas que ela enfrentava. 2. Somente tendo uma vida cheia do Espírito, os cristãos conseguem ter discernimento daquilo que desagrada a Deus. 3. Quando não há esse discernimento, é necessária a disciplina que tenha como alvo o arrependimento. E por fim, 4. Ao tomarmos Cristo como nosso Cordeiro Pascal, precisamos lançar fora todo o fermento de nossa vida. Agora, com base na síntese da mensagem anterior, veremos quais as características e habilidades que tornam um servo de Deus apto
para lidar com situações de pecado na igreja. Ó Senhor Jesus, nunca podemos esquecer que nós, servos de Deus, temos o Espírito. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Por isso, precisamos andar e viver no Espírito, para ter discernimento e uma percepção diferente daqueles que vivem em seu homem natural. Enquanto alguns diziam, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, Paulo disse, nós é que somos de vocês. A visão do homem espiritual é contrária à do homem natural. Deus concedeu aos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para o corpo. O corpo não lhes foi dado, mas eles foram dados ao corpo. Deus quer dar tudo para o corpo de Cristo. Deus quer dar-nos tudo. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Vimos que o ministro de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus está disposto a servir e a ser criticado. Ele não serve com uma visão mundana. No mundo, reis, governadores, ministros dominam e reinam sobre as pessoas. Mas o verdadeiro ministro de Cristo não se vê como aquele que veio para mandar e ser servido, mas para ser um servo de maneira especial, um servo com coração de pai, não como um professor. Ó Senhor Jesus, um genuíno servo de Deus precisa cuidar e admoestar seus conservos como um pai faz a seus filhos. Tanto o pai como o professor ensinam, mas o professor tem um horário marcado para isso. Não tem a responsabilidade de acompanhar o estudante nos problemas e desafios pelos quais passa ao longo da vida, enquanto o pai acompanha seu filho por toda a vida. Além disso, no momento de admoestá-lo, seu objetivo não é expulsá-lo de casa, mas ajudá-lo a superar suas dificuldades e restaurar os laços que porventura tenham sido quebrados com os membros da família. Ó Senhor Jesus! Portanto, é esse sentimento e essas características que precisamos ter para ajudar a igreja nos problemas pelos quais porventura esteja passando. Devemos agir como homens espirituais, que têm uma percepção e discernimento da situação segundo a visão de Deus. Agir como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus, sendo fiéis e sabendo que estamos aqui para servir os irmãos, o corpo de Cristo. Devemos conduzir-nos como pais que têm o desejo de solucionar o problema dos filhos e que mesmo quando vem a necessidade de aplicar uma disciplina, seu objetivo não é o castigo em si, mas a restauração da comunhão com Deus e com os irmãos em Cristo que porventura tenha sido perdida. Deus abençoe cada um de nós na prática dessa palavra. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Como já é de costume, toda segunda-feira já começa encorajando. Assista a palavra, o link está na descrição. Todos os dias da semana eu coloco sempre o link da palavra na descrição. A palavra da semana, a palavra do tutorial, para a gente poder ganhar um pouco mais de encorajamento na palavra. E sempre, no alimento diário, sempre coloca as coisas assim, de uma maneira mais didática, para a gente poder aplicar mais ao nosso viver. Mas tem sempre coisas na palavra que não são colocadas aqui. E a gente tem que ver também ali, o sentimento que o Senhor dá ali para o irmão, poder tocar nessa palavra, Senhor Jesus. Então é importante a gente assistir, se organizar. A mensagem da semana tem 1 hora e 5 minutos, não é uma mensagem longa, mas cheia de conteúdo espiritual. Esse conteúdo que precisa nos tocar, precisa mudar a nossa vida. Ele vai tocar vários aspectos ali. E a mensagem dessa semana toca na questão de Cristo ser o nosso Cordeiro Pascal. Quando você vê esse título, parece até que não tem muita coisa para se falar, Senhor Jesus. Mas aqui tem vários itens que a gente precisa para o nosso viver. Então o irmão pegou esse gancho da questão da mensagem da semana anterior, falando que é o título do alimento diário, que é o despenseiro dos mistérios de Deus, para mostrar para nós que Deus também espera algo de nós. Como despenseiro, a gente começa a notar melhor as características de um servo de Deus. A igreja não nos pertence, mas nós pertencemos à igreja.
Senhor Jesus, os irmãos não são nossos, mas nós somos dos irmãos. Né? Todos os dons que Deus nos deu, a gente precisa ter essa percepção, que é para servir os irmãos, para servir a igreja. Né? Ao contrário da visão do mundo. Né? O inimigo de Deus, né, injetou o pecado em nós e nos deu essa visão. Né? Porque essa era a visão pecaminosa dele. Né? E por isso que nós temos esse viver pecaminoso. Né? O inimigo ele queria se colocar no lugar de Deus, ele queria roubar o lugar de Deus, ele queria mandar. Mas ele não percebeu, né, que o próprio Deus estava aqui para nos servir também. Ó Senhor Jesus. Então quando a gente muitas vezes segue a visão mundana, é sempre achar que nós somos proprietários das coisas, né? Ó Senhor Jesus, sempre falo, né, para a liderança, né? Nós estamos aqui para servir os irmãos. Né? Os irmãos são os mais importantes, né, do que nós. Muitos que lideram acham que eles são os donos da igreja, fazem tudo. Não, a gente está apacentando, né, as ovelhas que são do Senhor. Né? E um dia nós vamos prestar conta disso. Né? Durante essa semana vai ser falado mais sobre essa questão, da gente perceber isso. Né? A gente precisa tocar no Evangelho, né, levar o mundo a crer, né, na questão do pecado. Então a gente precisa ter discernimento espiritual a respeito do pecado. A gente já viu aqui um pouquinho, vou tocar um pouquinho mais. Ó Senhor Jesus. E também a gente tem que ver também a questão, né, do Espírito. Né? O irmão já começa a mensagem falando, né, nós temos o Espírito. Ó Senhor Jesus. E também a gente tem que convencer o mundo também, né, do juízo. Né? Então um dia nós vamos prestar conta para Deus. Né? E aí depois o irmão a gente vai entrar, né, no sábado e no domingo vamos entrar nessa questão do fermento, né, Senhor Jesus, vários tipos de fermento, no fermento dos fariseus, né, hipocrisia, né, Senhor Jesus, né, falavam, mas não queriam fazer. Tinha o fermento dos saduceus, né, que não acreditavam em ressurreição, né, não acreditavam no poder de Deus, né, e é o que o mundo está fazendo hoje, né, dar descrédito a Deus, né, porque se não tem Deus, né, então eu posso fazer aquilo que eu quero. E aí muitos cristãos entram nisso também, acabam vindo para a igreja e não buscando a vontade de Deus, apenas querendo fazer aquilo que quer, né? Ó Senhor Jesus. E também tem o fermento de Herodes, né, que ouvia a palavra, né, achava a palavra maravilhosa, compreendia, mas não mudava nada. Ele continuava vivendo do mesmo jeito. Ele ouvia, né, aquilo que era para o viver dele, falava, poxa, que palavra boa. Né, tudo é verdade, mas ele não praticava, ele não trazia, né, isso mostra para nós que é fermento. Por isso nessa questão de Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, é isso, a gente perceber, nós vamos desfrutar do Senhor como um pão ázimo, né, um pão sem fermento. A gente não pode introduzir fermento na nossa vida, para que não seja introduzido fermento na igreja. Né, e aí ele mostra para nós essa questão toda de Corinto, né, tudo isso que foi acontecendo por causa de fermento, por causa de pecado. Né? Então, começa com fermento, depois vai entrando no pecado, vai entrando em outras coisas, vai entrando no mundo, e aí, né, mostra a vida da igreja ali que não produz a vontade de Deus, muito pelo contrário. E nós estamos aqui para servir o Senhor, né, para fazer aquilo que Deus quer. Ó Senhor Jesus. Então, no dia de hoje, né, já começa falando para nós, né, a maneira adequada da gente lidar com os problemas na igreja. Né? Então, a gente sempre tem que guardar essa frase, como o irmão começou ali a mensagem dessa semana, né? Nós temos o Espírito. Então a solução para tudo em nós é o Espírito. A gente tem que aprender a exercitar o Espírito, a ter discernimento no Espírito. Ó Senhor Jesus. A gente tem sempre que reforçar isso, né? O Senhor nos deu o Espírito. A gente precisa usar, né, Senhor Jesus. Tudo aquilo que Deus fez, né, foi para nos dar o Espírito, né? Todo o sacrifício, né? Vir como um homem, então viver humano, pregar a palavra, né? Tocar ali nas verdades. Né, Senhor Jesus, viver, cumprir a Escritura, né, morrer ali, né, dessa maneira tão, né, Senhor Jesus, tão especial ali, né, a maneira de maldição, né, maldito aquele que for pendurado no madeiro, né, tudo isso, né, ele tomou essa maldição por nós, né, Senhor Jesus, para quê? Né, depois ele foi aprovado por Deus, né, ressuscitou, Deus o ressuscitou, né, mostrando que tudo aquilo que ele fez foi aprovado, cumpriu a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, e aí ele se tornou, né, o outro Consolador, o Espírito que dá vida, né, para poder nos seguir, né, para poder estar conosco, né, todos os dias. Então a gente tem que valorizar a presença de Deus, valorizar o Espírito, né, exercitando o nosso Espírito, buscando tudo aquilo que nos leva, né, a tocar na vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. E a gente começa ali orando, né, sabeis ainda de que maneira como Pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos
e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Ó Senhor Jesus, aqui o Senhor nos mostra algo maravilhoso, né? E mostra para nós que a gente precisa também ter esse coração de pai, né? E não só aquele que ensina como um professor, né? O professor ele ensina, deu o horário dele, acabou, mas o pai não, ele acompanha o filho durante toda a sua vida, né? Ele está sempre preocupado com, né, não só aquilo que o filho está ouvindo, está aprendendo, mas aquilo que ele está vivendo, né? Então nós precisamos na igreja também nos preocupar, né, em levar a palavra de modo que os irmãos possam viver essa palavra, né? Mas em primeiro lugar, né, ver exemplo em nós também, né? Os pais são exemplos para os filhos, né? Ó Senhor Jesus, principalmente quando são crianças, né? São tudo, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E aí mostra, né, que, né, como pai e seus filhos, cada um de vós exortamos, né? Exortar é corrigir, né? Consolamos e admoestamos, né? A gente tem que corrigir, mas também tem que consolar, também tem que encorajar. Para quê? Para viver de modo digno de Deus, né? Deus que nos chama para o seu reino e glória. Então Deus está nos chamando para um lugar maravilhoso, né? Para o próprio reino de Deus e para a própria glória de Deus. A gente não pode perder isso simplesmente porque estava focado em outras coisas, né? Porque perdeu a percepção espiritual. Então a gente precisa, né, corrigir, consolar, encorajar, né? O castigo, né, a correção, não é pelo castigo em si, né, Senhor Jesus, mas é para nos encorajar, né, para nos levar a nos arrepender, a mudar, né, de condição, né, Senhor Jesus. Depois, durante a semana, a gente vai ver mais essa questão do arrependimento, né, o tempo do arrependimento, o grau do arrependimento, né, Senhor Jesus. Não é qualquer coisa, né, Senhor Jesus. Então o próprio Senhor ele veio até nós para nos dar o seu reino e glória. E às vezes nós estamos perdendo por falta de visão espiritual, né, por falta de exercitar o Espírito, de tocar no Espírito de Deus. O Senhor está nos dando do seu Espírito, não é o Espírito do mundo. Não é para a gente acompanhar as coisas do mundo, mas para a gente acompanhar aquilo que Deus tem nos falado. Então a gente tem que estar mais atento, né, exercitar mais o Espírito. Ó Senhor Jesus. E aqui ele mostra para nós, né, aqui 4 pontos, né? Falta de sensibilidade ao pecado, né, da parte dos irmãos da igreja, né, era a raiz de vários problemas que a igreja estava enfrentando. Então os irmãos eles viam o pecado, mas não tinham sensibilidade ao lidar, né? Então houveram pecados gravíssimos e ficou por isso mesmo, né, Senhor Jesus. E aí, né, fica sempre aquela questão, né, de, né, Senhor Jesus, de que alguém vê o outro pecar e fala assim: ah, fulano pecou, cometeu esse pecado, então agora eu também posso, né? Ao invés de olhar e falar assim: Senhor Jesus, isso não é o viver de um cristão, né? Isso não pode dar continuidade, né? A gente precisa lidar com isso para que outros não tomem esse exemplo, mas continuem tendo um viver santo diante de Deus. Ó Senhor Jesus, isso que faltava aos coríntios, eles viam ali um pecado e ao invés de lidar com a situação de maneira adequada ali, né, levar os irmãos a perceberem que aquilo não era um procedimento normal, né, não, foram levando e cada um foi entrando mais ainda no pecado. Então faltava essa sensibilidade, né, daquilo que desagradava o Senhor, né. Ele toca justamente aqui no ponto 2, né, somente tendo uma vida cheia do Espírito, né, os cristãos conseguem ter discernimento daquilo que desagrada a Deus, né. Então se você simplesmente for pela razão, se fulano está fazendo, eu também posso fazer, né, achando que você está tendo vantagem nisso, muito pelo contrário, né, Senhor Jesus, agir como uma pessoa mundana, uma pessoa, né, vivendo no meio do pecado porque o outro está fazendo, isso não te qualifica nada, né, ele está, né, tá ali com um problema com Deus e agora você também está, então agora são dois, né, ó Senhor Jesus. Então a gente tem que ter uma vida cheia do Espírito, né, para a gente poder não cair nessas coisas, né, não se achar no direito, né, de pecar, de errar, de seguir, né, o padrão do mundo, mas realmente buscar, né, o Senhor, porque o Senhor está nos chamando para um viver digno, para a gente receber seu reino e glória, não é qualquer coisa. Ó Senhor Jesus, mas para isso a gente precisa de uma percepção espiritual, um discernimento, né, Senhor Jesus. E aí é o ponto 3, né, quando não há discernimento, é necessária disciplina, né, que tenha como alvo o quê? O arrependimento. Muitas vezes vão disciplinar porque estão com raiva, vou disciplinar para descarregar a minha raiva, né, mas não pode ser o alvo na igreja, né, eu vou fazer algo aqui porque eu estou com raiva, estou irado. Não, a gente já viu, né, iravos, mas não pequeis, a gente já viu o padrão do despenseiro na semana passada. Ó Senhor Jesus, estou mostrando para nós aqui o discernimento, né, no Espírito, para lidar com as situações, para nos mostrar, né, que a disciplina, né, tem um alvo, é o arrependimento,
é levar a pessoa de volta à presença de Deus, né? De volta a tocar no Senhor, né? Como já foi falado várias vezes, a gente precisa sempre perceber isso, né? Que a gente precisa levar Cristo para as pessoas, né? As pessoas precisam estar recebendo Cristo, né? O nosso viver é levar Cristo, né? O Senhor ele é o caminho, a verdade e a vida. Então tudo nosso, né? O nosso caminhar, o nosso andar, né? Aquilo que a gente pensa, a gente sempre precisa ser Cristo, né? A verdade não é aquilo que você tem opinião formada, a verdade é Cristo. Se aquilo que você vai falar não leva a Cristo, então não fale, né? Isso não é a vida. A gente precisa gerar vida nas pessoas, né? Gerar esse Cristo maravilhoso, levar as pessoas a ter uma percepção maior do Senhor. Ó Senhor Jesus. Né? E o quarto item é a gente, né, ao tomarmos Cristo como nosso Cordeiro Pascal, a gente tem que lançar fora todo o fermento da nossa vida. Né? Tudo aquilo que possa se misturar, né, e causar problemas. Né? Durante a semana a gente vai ver melhor nessa questão do fermento. Né? Só dei só uma salpicada aqui, né? Dei só uns pontinhos aqui para a gente perceber, né, que existem coisas que às vezes a gente não percebe. Né? Principalmente na questão do fermento de Herodes, né? De ouvir e não aplicar a palavra, achar bonito, ver que é verdade, é isso aí que eu preciso, poxa, muito bom, mas não mudo. Eu continuo da mesma coisa, né? Alguém mostra para mim que eu estou cometendo um erro ali, ao invés de eu corrigir, tá bom, tá errado, e eu continuo fazendo, né, a mesma coisa. Né? Ó Senhor Jesus, é como eu tentar botar um prego aqui e martelar, e sempre martelar meu dedo, e alguém falar para mim, olha, a posição que você está segurando o prego está errada, por isso você está martelando o dedo. Você fala assim, ah tá, obrigado, e você continua martelando o dedo. Não, peraí, vamos corrigir a posição que você está segurando o prego, precisa martelar mais o dedo. Né? Mas às vezes é o que acontece conosco, alguém fala, você fala assim, aham, é verdade, e continua do mesmo jeito. Ó Senhor Jesus, então o Senhor está mostrando para nós, a gente precisa lançar todo esse fermento para fora da nossa vida. Durante a semana a gente vai ter mais percepção disso, né, na palavra. Você encoraja novamente, assista, né, o vídeo da semana, separa 1h05 do seu tempo, né, e assiste, né, assiste ali, né, com a Bíblia, com um alimento diário, com um caderno, se possível, ali, anotando os pontos, ali você vai ver como tem riqueza ali, como tem coisa que não é só para nos impressionar, mas realmente para mudar o nosso viver. Ó Senhor Jesus. E durante tudo isso que a gente vai aplicando no nosso viver, a gente vai vendo, né, as características e as habilidades que tornam o servo de Deus apto para lidar com essa situação de pecado. Não é de qualquer jeito. Né? A gente precisa estar no Espírito, né? Perceber no Espírito, né? O que o Senhor quer. Então a gente tem que estar sempre andando e vivendo no Espírito, para a gente conseguir ter discernimento, uma percepção diferente, né, daqueles que estão vivendo o seu homem natural. Aí ele até dá o exemplo aqui, né, que pelos coríntios viverem no homem natural, a gente ficava falando, né, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Mas Paulo olhou e falou assim, não, vocês não são nossos, nós é que somos vossos, né, Senhor Jesus. Então ele está mostrando que os apóstolos, né, os homens dons, aqueles que estão ali trazendo a palavra, não são dono dos irmãos, mas os irmãos são dono dos apóstolos, né, Senhor Jesus. Então o Senhor está mostrando para nós que o corpo não nos pertence, mas nós pertencemos ao corpo. Então, né, o Senhor deu os homens dons, né, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né, mas Deus não deu o corpo para eles. Né, então não podem agir ali, né, querendo mandar, não, o corpo é meu, essas ovelhas são minhas, eu faço o que eu quero, não. Eles é que são do corpo. Né, então nós estamos ministrando a palavra para os irmãos não pertencem a nós pertencemos aos irmãos, nós somos servos. Né, Senhor Jesus, então isso precisa estar claro, a gente vai ver um pouco mais também, tocar um pouco mais nessa questão. Né, então precisa ficar bem claro, né, o corpo não foi dado para nós, mas nós fomos dados ao corpo. Né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, né, o Senhor quer nos dar tudo, né, deu tudo para o corpo de Cristo, Ele quer dar tudo para nós. Então a gente também ao servir precisa estar disposto, né, a servir, a ser criticado, né, Senhor Jesus. Né, mas justamente, né, quem serve, quem tem essa visão, ele vê que, né, ele não veio para mandar, para ser servido, mas para servir, para ser um servo, para ser alguém, né, que tem um coração de pai, um coração que cuida dos irmãos em todos os aspectos da sua vida, não só, né, ali alguns pontos, ali naquelas poucas horas que estão ali com os irmãos, mas estende isso, né, para a vida. Então a gente precisa realmente, né, aprender a tocar na palavra para a vida, né, para tudo aquilo que os irmãos forem viver no dia a dia, né, na nossa presença, na nossa ausência.
E como tocou, né, tudo isso é para admoestar, para encorajar, não é para tirar os irmãos, mas muito pelo contrário, para incluir, né, Senhor Jesus. Então a gente precisa, né, ter mais percepção espiritual daquilo que o Senhor quer nos mostrar, Senhor Jesus, para que todos tenham essa comunhão, né, restaurada com o Senhor. Ó Senhor Jesus, que o Senhor Jesus nos encoraje, né, cada dia mais estar na sua presença. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.